E nós somos tentados exatamente nesses momentos, os momentos que mais desejamos alguma coisa. Jejum é uma das formas de fortalecimento do espírito. Deixa de ser entre nós e Deus e passa a ser entre nós e o nosso ego. Tanto o jejum como outras ações espiritualmente falando não pode nos orgulhar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. O remendo do pano novo aqui, que é o jejum, não vai suportar a roupa velha que está sendo a sua vida com Cristo. Você quer se santificar mesmo vivendo no erro. A Bíblia não precisa ser modernizada, ela precisa ser seguida da forma que ela foi escrita. Quem sustenta a sua carne não é o seu vício em redes sociais, em jogos ou em séries. Quem sustenta a sua carne é o alimento. O significado da palavra jejum na língua portuguesa é a privação parcial ou completa de alimento durante determinado tempo. A abstinência de coisas que prendem a nossa atenção é libertação de vício, não é jejum. Você pode parar de usar o celular por determinado tempo para buscar o Senhor. Você pode parar de usar as redes sociais pelo mesmo motivo, porém em ambos a sua carne vai continuar sendo abastecida pelo alimento. Muitas pessoas estão tratando o vício à internet ou coisas do gênero como se fosse uma necessidade básica da vida, e não é. Como se fosse uma necessidade básica do corpo, e não é. Como se fosse uma coisa normal, e não é. Vício, seja ele qual for, é errado e deve ser combatido, e não se abster por determinado momento como se estivesse abrindo mão de uma coisa muito importante para buscar o Senhor. Alimento é algo imprescindível, vício é algo descartável e nocivo. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Se o vício te domina, então é ele que é o seu Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão tentando modernizar a Bíblia, como se os significados das palavras pudessem ser alterados conforme a nossa conveniência. Isso não é bíblico. Dito isso, vamos ver como o jejum era usado nos tempos de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Em uma tentação, quem está sendo provocada é a carne. Tudo o que o diabo quer é que a carne prevaleça em relação ao espírito. Para o espírito vencer, é preciso que a carne seja combatida. Como combatê-la? Enfraquecendo-a. E como enfraquecê-la? Tirando o combustível dela, que é o alimento. Jesus foi tentado quando teve fome. E nós somos tentados exatamente nesses momentos. Os momentos que mais desejamos alguma coisa. Porém, ser tentado no final de um jejum, independente da nossa necessidade, o espírito está forte o suficiente para vencer a tentação. Jesus foi levado para o deserto para ele ser tentado, mas para isso ele se preparou, utilizando o jejum. Jejum é uma das formas de fortalecimento do espírito. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e o seu pai que vê no secreto o recompensará. O jejum é algo particular entre nós e Deus. Quando propagamos aos quatro ventos, deixa de ser entre nós e Deus e passa a ser entre nós e o nosso ego. Olha como eu sou comprometida com o Senhor. Olha como eu sou um servo exemplar. O Senhor classifica isso como hipocrisia. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus fala do combate a espíritos malignos de difícil trato. Ele deixa claro nesses casos que precisa ser feita uma combinação de oração e jejum para ter êxito. Mas por que jejum? Não deveria ser só oração? Dizer saia em nome de Jesus e pronto? Para se expulsar demônios do alto escalão, precisa-se da autoridade certa. Lembra desse texto? Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são?
Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Nesse caso é preciso de um poder a mais do Espírito Santo, e a combinação de jejum e oração é uma forma de se encher desse poder. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Já nesse texto aparece a combinação de adoração e jejum. Isso aguçou ainda mais o sentido deles e com isso eles ouviram a voz do Espírito Santo. Mais tarde aparece mais uma vez jejum e oração. Dessa vez para o enchimento pelo Espírito Santo, como forma de passar para Saulo e Barnabé uma unção do Espírito para o trabalho que eles iam ter pela frente. E funcionou. Já em outro momento aparece Saulo, que no caso é Paulo, e Barnabé, fazendo da mesma forma, só que com outras pessoas. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Paulo e Barnabé, após terem sido enviados, fizeram o mesmo que tinha sido feito com eles. Oraram e jejuaram antes de encomendarem os presbíteros ao Senhor. Ou seja, a unção foi passada adiante. Eles estavam abençoando os presbíteros para o trabalho que eles iam fazer. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Tanto o jejum como outras ações espiritualmente falando não pode nos orgulhar. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós não podemos nos gloriar por causa do nosso jejum. A glória deve ser sempre para o Senhor. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Se você não tem uma vida com Deus, se só serve o Senhor de aparência, o seu jejum só pode ser para um único motivo: adquirir forças para viver o verdadeiro evangelho. Se o jejum que você faz não for por isso, ele não será eficaz. O remendo do pano novo aqui, que é o jejum, não vai suportar a roupa velha que está sendo a sua vida com Cristo. O resultado vai ser ainda pior. O rasgo vai aumentar, porque ao invés de você buscar largar a sua vida de erro e então se santificar, você quer se santificar mesmo vivendo no erro. O texto finaliza dizendo que tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Nesse caso, Ana não estava jejuando para expulsar demônios, não estava jejuando para impor as mãos em alguém, não estava jejuando para conseguir uma bênção, estava simplesmente jejuando em adoração ao Deus Todo-Poderoso. O que eu aprendo com todos esses textos? Que o jejum se torna mais eficaz em combinação com adoração, em combinação com oração. Que não podemos nos orgulhar por jejuar. Que não devemos distorcer o significado real da palavra jejum. Não só posso, como eu devo me abster
de coisas que me afastam do Senhor, mas não posso chamar isso de jejum. A Bíblia não precisa ser modernizada, ela precisa ser seguida da forma que ela foi escrita. Também aprendo que o jejum, apesar de não ser a única forma, é uma grande ferramenta para nos enchermos do Espírito Santo. Que o jejum nos aproxima mais do Senhor e com isso nos dá mais forças para vencer as batalhas da vida. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente entenda o jejum da forma correta e o use da forma correta, buscando não a nossa glória, mas a glória do Senhor. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.